Salve, improváveis, tudo certo com vocês? Bitcoin podendo chegar a 38 mil dólares, bandeira de baixa no gráfico do Bitcoin, mostrando que ele pode chegar nesse patamar de preço. RSI extremamente sobrevendido, MACD com um sinal, mostrando que o Bitcoin pode cair mais de 33% a partir de agora. RWAs assumindo controle do mercado, ZACXBT prometendo expor um projeto de grande renome aí no mercado cripto e muitas outras informações que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Então, se tu quer entender tudo que está acontecendo no mercado cripto nessa última semana, fica comigo até o final desse vídeo e fica comigo aqui até o final, que a gente vai ver em que patamares de preço que o Bitcoin ainda pode chegar e por que essa bandeira de baixa ela está nos preocupando, podendo levar aí, quem sabe, o Bitcoin para até 38 mil dólares, beleza? Então, aquela velha máxima de sempre, né, galera? Já chega deixando o likezinho, compartilha com aquele teu amigo que também quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo cripto e já confere aqui se tu tá com o sininho ativado, porque toda segunda, quarta e sexta, né, geralmente a gente passa por aqui, a gente ficou um tempinho aqui sem gravar, né, na última semana, devido a algumas mudanças que a gente tava fazendo aqui, alguns compromissos que fizeram com que eu não conseguisse gravar, né, mas sempre que possível, segunda, quarta e sexta, a gente tá por aqui com vídeo novo, então, se quer ficar sempre atualizado aí, sabendo de projetos para caçar airdrops, né, formas de rendimento no DeFi, na Web3 e tá por dentro das principais notícias do mercado, já ativa o sininho aqui que a gente vai estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês, beleza? Então vamos cair aqui pra dentro da minha tela e vamos entender aqui as principais notícias, aí, as principais coisas que estão acontecendo no mercado cripto nessa última semana. Beleza, galera, então vamos iniciar aqui, né, com o gráfico do market cap do USDT, né, então a gente tá vendo aqui que o crescimento da capitalização de mercado do USDT, ela está negativa, né, como a gente pode ver aqui, a gente só teve esses patamares, né, sendo atingidos aqui, por exemplo, em 2023, né, que era justamente quando a gente tava ali, né, finalizando o bear market para depois começar o início de bull, né, onde a gente vê aqui um crescimento, né, estratosférico depois desse período aí. Então, novamente o USDT batendo aqui contração, né, mostrando que as pessoas não estão investindo tanto mais em USDT, que geralmente as pessoas elas entram em cripto, né, por stablecoins, então geralmente elas compram o USDT, o USDC, né, o USDT por ser a principal criptomoeda de mercado, geralmente é a que mais se aproveita disso, né, quando as pessoas começam a migrar seu capital para criptomoeda, geralmente elas começam a comprar o USDC e o USDT, né, que é a principal, para depois transformar esses dólares em criptomoedas. Então, a gente está vendo uma capitalização aqui praticamente negativa, né, esse fluxo, ele não está mais entrando tanto como ele esteve, por exemplo, né, em outros tempos do mercado, né, onde a gente via que a gente estava aqui próximos de topo, por exemplo, né, geralmente quando a gente bate essas altas capitalizações de mercado, é justamente, né, mais próximos do topo aqui, como a gente pode ver, né, isso aconteceu ali em 23, né, depois, a gente depois viu isso aqui, né, em 24, 25 ali, né, quando a gente teve início do ano, final de 24, início de 25, né, quando a gente teve ali os principais picos, né, do mercado, e aí é o que a gente consegue, né, tirar essa ideia, né, geralmente é uma falta de liquidez que tá tendo no mercado, porque não tá entrando mais stablecoins aqui, né, principalmente a USDT, que é a principal delas. Depois, a gente vê então para esse outro gráfico aqui, né, onde a gente pode ver o quê? A gente consegue ver, né, que o RSI ele está extremamente sobrevendido, né? Aconteceu isso já em outras épocas, né, que foi aonde justamente no último bear, né, de 2022 para 2023. Se a gente olhar o gráfico aqui anteriormente, né, a gente teve praticamente a mesma coisa, né? A gente fez esse topo duplo aqui, depois a gente fez esse topo menor e desabou. Aqui a gente fez de novo, né, esse topo duplo, um topinho menor e desabou. Depois disso, né, o RSI aqui ele atingiu esse nível extremamente sobrevendido. O Bitcoin ele ainda andou um tempo de lado aqui, né, para depois começar novamente aqui o seu bull market. Provavelmente a gente veja isso acontecer de novo aqui, tá? Provavelmente ele vai atingir esse índice mínimo aqui, né, sobrevendido no RSI, provavelmente como aconteceu no último ciclo, ele vai ficar um tempo aqui de lado, né, em capitalização, acredito eu que, né, entre agosto e outubro a gente veja ali, né, o fundo do mercado realmente, para depois a gente voltar a subir. Então a gente pode ver essa lateralidade aqui até agosto, outubro desse ano, né, para depois a gente começar novamente a andar aí e dar início ao próximo bull market que vai tá vindo aí, tranquilo? Aqui a gente tem também um gráfico então do short term holder no Z-Score, né, mais uma vez mostrando aqui que a gente está também em níveis extremamente, né, sobrevendidos aqui também, ó, já aconteceu isso lá no fundo do poço, né, que foi ali nos 15, 16 mil dólares, que foi o fundo do último bear market, então a gente teve algumas outras vezes que isso aconteceu, né, mas não chegou tão fundo como a gente está agora, né, como a gente está vendo aqui, ó, a gente já vai ver outro gráfico aqui, que é também bem famoso, né, que é o Z-Score, que a gente vê que a gente tá num patamar muito parecido, tá? Aqui, ó, a gente vai estar vendo o MVRV Z-Score, que é o quê? Geralmente quando a gente tá nessa faixa vermelha aqui de cima, são os momentos de venda, né? Nesse último ciclo, a gente passou bem longe daquela faixa vermelha, né? Onde a gente tinha pontos de venda, né? Por isso que muita gente ficou presa, inclusive, também no mercado e não vendeu. Por quê? Porque em todos os outros ciclos, o MVRV Score aqui, ele chegou lá naquela faixa vermelha, né?
talvez ele não tenha atravessado, como foi aqui, por exemplo, né, no último ciclo, que foi aqui em 2022, 23, né, mas ele deu uma agulhada ali e encostou, né. Aqui nos outros anteriores ele veio atravessando essa faixa, né, aqui ele já diminuiu um bom pouco, e aqui vocês podem ver que no nosso ciclo aqui, ó, de 25, ele passou mas muito longe mesmo. E aonde que a gente tá agora? A gente tá em níveis aqui próximos, né, de 1, que é geralmente é onde a gente tem os melhores momentos de compra, né? A gente já tá entrando aqui na faixa verde, que é aqui onde a gente encontra sempre os melhores momentos de compra do Bitcoin. Então a gente já tá em melhores momentos aqui praticamente, né? A gente já tá entrando aqui nessa faixa onde a gente sempre tem as melhores compras historicamente falando. Depois, a gente vem então aqui para o senhor Vitalik, né, que tá vendendo seus Ethereums a rodo, né, ele vendeu aí mais de 3.788,57 Ethereum, dando um total aí de mais de 7,3 milhões, né, e aí fica aquela pergunta, né, se o cara que é o dono do projeto, né, ele tá vendendo a moeda dele, será que vale a pena a gente continuar com essa moeda em carteira? Porque, Rob, aí vocês podem vir me falar, né? Rob, mas ele faz isso porque é uma fonte dele de rendimento, né? A empresa, ele precisa tirar lucro dali para poder utilizar em outras coisas, beleza. Mas com esse Ethereum aqui, ele pode fazer diversas outras coisas além de vender. Ele pode utilizar esse Ethereum no DeFi, pegar empréstimos, né? Fazer alavancagens, fazer diversas outras coisas ao invés de vender, né? Então, por que que a gente quer, né, vamos dizer assim, peças pequenas desse tabuleiro aí de xadrez do universo DeFi, a gente tem que ficar com um token na mão, né, com a criptomoeda aqui do Ethereum na mão, e o cara que é o dono, ele tá vendendo a rodo aqui, né? Então fica aqui esse ponto de reflexão pra gente também, né, pra gente entender, e aí, será que ainda vale a pena investir tanto na Ethereum e achar que, né, que a Ethereum vai ser uma grande promessa aí, que vai se realizar ainda? Porque, cara, o dono da moeda tá vendendo a rodo aqui, né? Então por que que a gente, que somos peixes menores, vamos dizer assim, né? A gente teria que segurar essa criptomoeda aqui. Se nem o próprio dono não tá confiando na própria criptomoeda dele, né? Fica uma coisa um pouco sem sentido, né? Porque, cara, não faz sentido, né? O cara, como eu falei para vocês aqui, tem diversas formas da gente conseguir, por exemplo, né, rentabilizar esse Ethereum, pegar empréstimos e deixar como colateral esse Ethereum, né? Se a questão é dinheiro que ele precisava, né? Alguma coisa assim, sem precisar vender a criptomoeda, né? Mas não, ele tá lá despejando aí mais de 7,3 milhões de dólares aí da criptomoeda da Ethereum. Beleza? Seguindo então, a gente vem aqui para a questão do MACD, né? Então, o MACD ele simplesmente virou pessimista novamente, né? Como a gente pode ver nessa flecha que a gente tem aqui, ó. A última vez que isso aconteceu, que a gente tem essa bolinha vermelha aqui, ó, que foi onde justamente o MACD ele ficou negativo, né? A gente teve o quê? A gente teve uma queda aqui de mais de 33%, tá? Será que isso vai vir a acontecer de novo agora? Com essa invertida aqui do MACD, ele ficando negativo novamente, a gente pode ver essa queda de 30% aí, em média, do valor que a gente tem hoje? Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, mas fica aí esse ponto de atenção, né? Porque, às vezes, né, a história não se repete, mas ela rima. Então, quem sabe a gente pode ver aí uma queda bem expressiva, né? Se acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui da outra vez, né? Mais de 30% de queda quando houve essa inversão aqui no MACD. Então, vamos ficar de olho nisso aí, e vamos nos preparar, né? Quem tem empréstimos aí em aberto, né, e tudo mais, aumenta seus colaterais de empréstimo, né? Deixa tudo bem ajustado aí, até porque a gente vai ver depois aqui no final também a bandeira de baixa que está se formando no gráfico do Bitcoin. E essa bandeira de baixa, se ela realmente se confirmar, ela pode trazer justamente para 38 mil dólares o valor do Bitcoin, que foi o que a gente falou lá no início do vídeo. Então vamos ficar esperto aí. Quem tem empréstimos, né, colaterais em aberto aí que precisam de saúde, já deixa, né, uma saúde a mais aí, porque a gente pode ver quedas expressivas nos próximos dias aí, quem sabe semanas. Depois, a gente vai ver aqui então, né, que a gente está vendo uma entrada massiva aqui, né, de mais de 15 bilhões de dólares no setor de RWA, né, como a gente pode ver aqui, fundos tokenizados na Ethereum, né, então, vamos dizer assim, que o mais grosso aqui do dinheiro está entrando aqui justamente em RWAs, né, então fica aqui uma informação relevante, façam o que vocês bem entenderem com isso, né, se quiserem investir em alguma criptomoeda ou algo do gênero que se beneficia desse tipo de coisa, fiquem à vontade, né? Aqui eu trago informações relevantes sobre o que vem acontecendo, para que assim vocês possam ficar bem informados e tomar as melhores decisões em cima disso. Tranquilo? Depois, a gente vai ver então aqui, né, a saída de capital que está acontecendo exponencialmente, né, nos ETFs. Então a gente vai ver que a gente teve uma saída massiva de mais de 203,8 milhões de dólares, né, que é essa caixa justamente vermelha que está marcada aqui, né, e ela é uma das maiores saídas que a gente já teve dos últimos tempos, né, ela só perde aqui para essa que foi em 2024, se eu não me engano, né, que foi aqui um pouquinho maior, mas ela tá entre as maiores saídas aí de venda do ETF, dos ETFs de Bitcoin, até hoje, beleza? Então a gente tá vendo aí uma saída massiva, né? Até porque, geralmente, quem investe, né, em ETFs de Bitcoin é o varejo. Então, o pessoal que antes não tinha acesso, né, ao Bitcoin, que muitas vezes tinha medo, né, de
de comprar Bitcoin por causa que não sabia armazenar, né? Achava muito complexo o sistema de 12, 24 palavras aí. Então, muitas vezes não investia por medo. E aí, agora que teve essa facilidade de poder investir num ETF, por exemplo, acabou comprando. Só que justamente esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que mais tem medo do mercado, né? Então, o Bitcoin começa a cair um pouco, começa a ficar no prejuízo, a pessoa se assusta, começa a ficar paranoica, né? E acaba vendendo ali num prejuízo mesmo, porque acha que vai acontecer coisa muito pior ainda. Então, geralmente, esse pessoal de ETFs, né? Geralmente, comprador de ETF é o pessoal que não tem muita experiência no mercado cripto, principalmente, e é um pessoal que geralmente acaba vendendo no prejuízo aí. Depois, vamos passar aqui então, né, quis trazer para vocês justamente para relembrar, né, que a gente bateu 12 pontos quando a gente teve o colapso da FTX, né, e hoje, sem nenhuma quebradeira gigantesca, que nem essa que foi, né, a do colapso da FTX aqui, por exemplo, a gente já tá em 9, né, isso na data de hoje, tá? Terça-feira, quando eu tô gravando esse vídeo. A gente já bateu 5, né, pontos, inclusive eu já trouxe aqui pra vocês nos vídeos anteriores, né, se quiser dar uma assistida, inclusive vou deixar no card aí, quando eu falei também sobre essas outras notícias do vídeo anterior, onde a gente chegou a bater 5 pontos aqui no indicador de medo e ganância, né, então a gente tava lá em 20 mil, quase 21 mil, né, na época do colapso da FTX, batemos 12, né, e já era um medo extremo. Então imagina agora que a gente tá aqui com 9, chegando a bater 5, né, aqui no indicador de medo e ganância. A gente nunca tinha chegado nesse percentual de medo e ganância, né? Anteriormente a gente já tinha chegado até 6, se não me engano, tinha sido o menor nível, e agora a gente chegou a bater até 5 pontos. Então, só para vocês verem o quanto as pessoas estão em pânico, né? O quanto o medo extremo tá dominando o mercado nesse momento. E para lembrar para vocês que é aquela velha história, né? Geralmente, quando tá todo mundo com medo, todo mundo querendo cair fora, ninguém mais quer ouvir falar de criptomoedas, é agora que a gente planta. É agora que a gente compra, para depois, quando todo mundo quiser comprar, quando todo mundo tiver, né, na nostalgia ali, né, naquela ganância extrema, a gente tá vendendo para eles e tá saindo do mercado. Depois, também quis trazer para vocês aqui, né, pesquisas sobre Bitcoin pode ir a zero, né, que estão sendo feitas aí no Google, né, também aqui estão em praticamente máximas históricas, né, esse tipo de pesquisa aí no Google mundial. Então, as pessoas estão extremamente apavoradas, né? Só por isso a gente já vê o quanto as pessoas estão com medo, né? Pra ir pro Google e ficar perguntando se o Bitcoin vai a zero mesmo. Então, geralmente, esse tipo de coisa acontece, né? Próximos de fundo de bear, né? As pessoas começam a duvidar do Bitcoin, começa a sair esse tipo de notícia que o Bitcoin vai a zero, que não vale mais nada, né? Que era só uma moeda mágica da internet e tudo mais, que era uma bolha, aquela velha história que a gente já conhece, né? E já viu em outros ciclos também. Então, só para vocês verem aqui que as buscas, né, por Bitcoin vai ir a zero, elas estão em máximas históricas e isso mostra o quanto a gente está vendo esse medo extremo, como a gente viu aqui, né, no indicador de medo e ganância anterior, tomando conta de todo o mercado cripto. Depois, a gente vem então para essa notícia que tá dando que falar aí, né, em todo o universo cripto, que é o famoso investigador, né, que é o ZachXBT, que é um investigador de cripto bem famoso aí no universo, né, quem já tá aqui um pouco mais de tempo conhece ele, né, ele faz várias investigações e tudo mais do universo cripto, e ele tá falando aqui que ele vai expor uma fraude, né, de um grande projeto de criptos. Aí agora a gente tá sem saber o que é, né, se é uma SEX, se é uma DEX, né, tem muita gente falando que pode ser até o próprio protocolo da Meteora, né, o PumpFun e algumas outras coisas aí. Então até tem apostas lá no Polymarket, né, saíram mercados, né, preditivos lá no Polymarket sobre isso, sobre o que é que ele vai falar, né, quem que é que ele vai expor. Será que é a Meteora? Será que é o PumpFun? Será que é uma DEX grande aí? Será que é uma SEX? O que é? O que tá acontecendo? O que ele descobriu e o que ele vai trazer pra gente, né? Vamos ficar de olho, porque dependendo do que for aqui, tá? Isso aqui pode ter um impacto muito grande no mercado, porque imagina, por exemplo, se é uma DEX ou uma SEX, tá? Que ele vai denunciar aqui, que ele vai expor uma fraude, e ele vem, por exemplo, e diz que essa DEX ou essa SEX aí, que é um projeto grande do mercado, né? Ela tá ilíquida, por exemplo, né? Quanto isso pode dar de problema, né? E quanto as criptomoedas não podem sofrer com isso, né? Então vamos ficar de olho nisso, porque isso aqui também pode causar um grande impacto no mercado, dependendo do que é. Já teve até pessoas falando, né, que, por exemplo, ele poderia falar alguma coisa, por exemplo, sobre a Coinbase ou algo do gênero, né? A gente já falou aqui também em vídeos anteriores sobre a Coinbase, onde ela estava travando saques, né? Onde ela estava fazendo com que as pessoas não conseguissem transacionar ali dentro da própria corretora e estava, né, não deixando mais as pessoas nem comprar criptomoedas ali e tudo mais. Então, vamos ficar de olho no que está acontecendo aqui, porque isso aqui pode ser alguma coisa bem grave, tá? E pode ocasionar grandes problemas aí para todo o mercado cripto. Então, vamos ficar de olho aqui, vamos ficar bem, né, antenado sobre o que ele vai falar aqui, sobre o que ele vai expor, porque isso aqui pode ter um impacto gigantesco em todo o mercado cripto como um todo. Tranquilo? Depois, a gente tem aqui, né, o senhor Michael Saylor aí, que está hoje com mais de 9,5 bilhões de prejuízo
na sua posição de Bitcoin, né? Falando o quê? Falando que o Bitcoin está em promoção, né? Então, ele está aí com mais de quase 10 bilhões, né, de dólares em prejuízo no Bitcoin devido aí ao seu preço médio, né, suas últimas compras, enfim. E ele está falando aqui para todo mundo, né, que o Bitcoin está em promoção. Então, se você não tem ainda o que você gostaria de ter, aproveita, né, porque o Bitcoin, segundo aqui o nosso querido Maikinho Saylor, ele está em promoção. Tranquilo? Depois, então, chegando aqui próximo do fim, né, a gente vem então para justamente aquilo que a gente colocou aonde? Lá na nossa capa, tá? Que é o quê? A bandeira de baixa que está se formando aqui no gráfico de um dia, tá? Do Bitcoin. Então, a gente está vendo aqui essa bandeira se formando, tá? E essa bandeira rompendo, que é o que está acontecendo agora nesse exato momento, tá? Vamos ver se isso aqui vai se confirmar, se ela vai vir aqui, por exemplo, retestar, né, o suporte aqui da bandeira para depois desabar. Isso aqui acontecendo pode trazer o preço para casa aqui dos 38 mil dólares, tá? Porque se a gente pegar o mastro da bandeira aqui e alocar ele aqui, né, no rompimento da bandeira, a gente vai ter esse preço aqui na casa dos 38 mil dólares. Então, a gente pegando aquelas informações que a gente trouxe aqui anteriormente para vocês, né, a questão do MACD que está invertendo, que na última vez que isso aconteceu houve uma queda de 33%. Outras coisas que a gente mostrou aqui no início do vídeo também, tá? Como RSI no extremo limbo lá, né, e diversas outras estatísticas, né, informações que a gente tem aqui do mercado. Cada vez mais isso aqui fica, né, mais próximo de acontecer realmente, tá? E agora a gente vai dar uma olhada aqui no gráfico, então, né, do Bitcoin, por exemplo, para a gente dar uma olhada aí até onde que essas quedas podem ir, tá? Então, eu deixei aqui selecionado, por exemplo, tá? O gráfico de volume, justamente para ver onde a gente tem mais compras e venda aqui, né, dentro do próprio gráfico do Bitcoin. Assim a gente consegue ter uma ideia, né, onde tem ali os maiores pontos de briga, né, de preço do Bitcoin, e eu tracei também os maiores suportes e resistências que o Bitcoin vem tendo durante aí os últimos meses, né? Então isso que a gente vai conseguir dar uma olhada a partir de agora. Beleza então, galera? Então aqui pelo que a gente traçou, tá? Dos principais suportes e resistências que a gente tem até o momento, tá? A gente tinha aqui um suporte bem forte, que era nessa casa aqui dos 70 mil, né? 74 ali, onde foi, né? O último fundo que a gente tinha anterior, né? Ele tava aqui na casa dos 74, 75 mil, né? Era um fundo aqui bem relevante, né? Um suporte aqui que foi rompido, e agora a gente tá vendo aí o Bitcoin na casa dos 60 e pouco, né? Qual seria o próximo ponto de atenção que a gente tem aqui, tá? O próximo ponto de atenção é aqui na casa dos 52 mil dólares, tá? Que é justamente onde a gente tem esse vácuo aqui, ó, de negociações. Então, poderia vir buscar, tá? Esses patamares aqui. Então, a gente sairia agora aqui do valor que a gente tá, né? Dos 60 e poucos mil dólares aqui e podendo bater até 52 mil dólares, beleza? Beleza. E depois, qual o próximo ponto que a gente tem aqui relevante? Outro suporte bem importante que a gente tem é nessa faixa aqui, né, dos 40 mil dólares. Então aqui a gente pode ver que tem bastante, né, volume, né, de negociações nessa faixa de preço aqui. O que eu acredito, tá? Eu acredito que próximo disso aqui a gente pode ver o fundo desse ciclo, tá? O fundo do Bear nessa faixa aqui dos 40 mil dólares. É o que eu acredito, tá? Pode ser que isso aconteça, pode ser que não, pode ser que venha até os 50 mil aqui e volte, pode ser que daqui a pouco já recupere, mas historicamente, né, a gente vai ter uma lateralidade um pouquinho caindo agora, né? E provavelmente o mercado comece a virar lá para aquele momento que a gente falou anteriormente, entre agosto e outubro desse ano. Então a gente pode continuar caindo, tá? Ainda até essas datas específicas, mais ou menos ali agosto a outubro desse ano. Não tem como saber exatamente, né? Mas historicamente fica dentro desse período. Então a gente pode atingir esses patamares de preço aqui, tá? Próxima busca de liquidez pode ser geralmente aqui na casa dos 50, tá? 52, aqui onde a gente tem um suporte bem forte, né? Como a gente pode ver aqui anteriormente, a gente já bateu várias e várias vezes aqui, né? Nesse suporte, que é bem relevante. Depois, a gente pode buscar aqui a casa dos 40, né? Que também é onde tem bastante negociações aqui, né? Um suporte também bem relevante, já batendo aqui várias e várias vezes, né? E depois, mais embaixo do que isso, a gente teria aqui a casa dos 28 daí. Eu acredito que vai vir até 28, não, tá? Mas isso é assim mim, exatamente, como sou, ninguém dá pra ver na internet dos vídeos que a gente é, enfim, né, influenciadores gigantescos, a gente vai acontecendo, seria, né, a questão da macroeconomia, mas acabou não acontecendo, e o que a gente não está embora, e com o mercado, e a gente depois faz pelo menos, tem um aqui dos 20 dólares, então, se a gente área de fazer aqui um passo, né, também, importante, análise gráfica também, a próxima semana, por hora, é único